Ele demora um pouquinho. Pronto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui reunidos para a defesa pública do trabalho de conclusão do curso da acadêmica Regiane Ferreira da Silva. De antemão, eu e a professora Vânia gostaríamos já de agradecer à professora Joselane e à enfermeira Adriana pela participação na banca. Né? Hoje, Regiane, você vai colocar a sua apresentação e vai fazer a sua defesa do seu trabalho durante 30 minutos, podendo se estender por mais 10 minutos, totalizando 40 minutos. Após você apresentar, nós vamos passar, então, a palavra para as professoras convidadas para elas fazerem as contribuições delas, tá? Eu peço a todos que durante a apresentação mantenham seu microfone desligado e a câmera fechada. Somente a Regiane tem obrigatoriedade de deixar a câmera aberta, tá? A banca é opcional. Se vocês verem que está com problema na internet, podem ficar à vontade de desligar a câmera, tá? Só a sua que fica aberta, tá, Regiane? Você não pode desligar a sua câmera, certo? Então, você já pode colocar aí seus slides para começarem a abrir, e aí a gente começa a contar o tempo na hora que você estiver pronta. Tá aparecendo? Ainda não. Agora está começando a aparecer. Espera aí, só um minutinho. Agora sim, você pode botar já no modo apresentação. Apareceu no modo apresentação? Ainda não. Está no sistema normal para nós. Para mim está aparecendo no modo Então, apresentação. faz o seguinte, porque deve estar, você não salvou no Drive. Em vez de você compartilhar, você compartilhou uma janela. Uma janela. Compartilha a... Para mim tá aparecendo, gente. Eu apertei no botãozinho aqui de cima, apareceu. No que está apresentando? Você está vendo, Renan, no modo de apresentação? No meu continua na primeira tela dela. Primeira tela só. Regiane, tenta, em vez de compartilhar uma janela, compartilha a tela inteira. Que às vezes dá esse bloqueio aí no PowerPoint. E agora? E agora? Está aparecendo? Deu certo. Deu certo? Aqui deu, para mim deu. Deu certo, Regiane. Então, pode voltar para o primeiro slide. Aqui também deu certo. Volta para o primeiro, que está no segundo. Isso. Agora são exatamente 18h01, tá? Você, então, tem 30 minutos para você começar. Boa sorte. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Regiane Ferreira da Silva. Hoje estou defendendo o meu trabalho de conclusão de curso com o tema de atuação do enfermeiro no cuidado da lesão por pressão e instrumentos de avaliação
é uma revisão de literatura. Minha professora orientadora é a professora especialista Vânia Deluque Aguilar, e minha orientadora é a professora doutora Chayana Vilela Curtil. Eu não acertei falar o nome direito. Introdução. Segundo Galeto et al., as RPPs são motivos de apresentação, são motivos de preocupação nas instituições de saúde, né? E para Lamão et al., é considerado problema de saúde pública e tem alto custo referente ao tratamento. Brasil 2018, na resolução COFEN 567 de 2018, descreve toda a atuação do enfermeiro para os cuidados com os pacientes com MPP. Me baseando nessa literatura, o que me incentivou a estudar, a pesquisar este tema foi uma grande curiosidade de uma vivência que eu tive, e eu sempre gostei muito do tema, sempre gostei muito de cuidar, de tratar. Eu sinto que isso é uma vocação minha, então esse tema é uma particularidade minha como pessoa. E o enfermeiro ele tem uma essencial função, ele tem o papel principal no cuidar, e ele tem o papel principal no cuidar e no avaliar pessoas que venham adquirir ou que tenham, que possam vir adquirir esse tipo de lesão. Então, para Cavalcante 2015, a segurança do paciente representa um dos maiores desafios para a excelência de qualidade no serviço de saúde. Tanto que, mais à frente, cita em relação aos protocolos, né, que fala sobre os direitos de segurança do paciente. E para Fravetto et al., 2017, através do avanço tecnológico, houve uma evolução quanto aos produtos e métodos utilizados na área do tratamento de feridas, que vou citar mais adiante. Como já havia falado, o papel do enfermeiro. O papel do enfermeiro na avaliação e prevenção é essencial. O presente estudo tem como objetivo descrever a atuação do enfermeiro, utilizando instrumentos de avaliação no cuidado à lesão por pressão, através de uma revisão de literatura. Então, na revisão de literatura, de caráter descritivo, temos os dados eletrônicos e os levantamentos bibliográficos, né, e foram usados nas bases de dados eletrônicos. A pesquisa bibliográfica foi direcionada para as seguintes bases de dados de enfermagem, que é BDENF, e literatura latino-americana, né, e do Caribe em ciência de saúde. O Lilacs, o Medline e Cielo. Com os critérios de inclusão e exclusão. E como critérios de inclusão, eu usei os artigos, né, disponíveis na íntegra que correspondem ao tema abordado. Artigos publicados em português, pesquisas desenvolvidas com pessoas que tiveram lesão por pressão, literatura sobre questões relacionadas à assistência de enfermagem e ao portador de lesão por pressão. E como critério de exclusão foram artigos duplicados, repetidos nas bases de dados, ou com período de publicação maior que 10 anos. Mesmo utilizando algumas revistas também no estudo, eu tive esse cuidado de permanecer com este período menor que 10 anos. A base de dados, né, para seleção de análise da publicação, base de dados eletrônicos no site que se encontra referente no Cielo, Medline e no Lilacs, já citado acima, resumos dos artigos para seleção e literatura de artigos completos, seleção de critérios de exclusão e exclusão, como já citei acima. Essas são algumas imagens de lesão por pressão em locais diferentes do corpo, e aí mostra as quatro principais, né,
etapas da lesão por pressão, que eu vou citar agora adiante. Tá? E nos resultados de discussões, né, a lesão por pressão é definida pela NPUAP como um dano causado na pele ou tecido mole. A pele é formada por 3 camadas bem unidas, epiderme, derme e hipoderme, cada uma com sua função e características específicas. Devido a uma intensa pressão combinada com cisalhamento, em geral sobre uma proeminência óssea, que pode ser dolorosa, com pele intacta ou úlcera aberta. Novamente, uma imagem, né, que acabei repetindo, mas essa está mostrando aqui na região sacral. As primeiras imagens eram regiões variadas do corpo. Então, aí o estágio 1, a pele ela está intacta, com edema não branqueável. Na etapa 2, a perda parcial da espessura da derme, que se apresenta como uma ferida superficial rasa, com leito vermelho, rosa, sem crosta. No estágio 3, pode ser visível o tecido adiposo, subcutâneo, mas não está exposto aos ossos, tendões ou músculos. E no estágio 4, a exposição dos tendões e músculos pode estar presente tecidos desvitalizados, uma fibrina úmida ou necrótico. Frequentemente são cavitárias e fistuladas. E tem também lesão por pressão não classificáveis, que são lesão da pele em sua espessura total ou perda tissular. E lesão por pressão tissular profunda, a pele intacta ou não, com a área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, que não embranquece ou separação de epiderme, que mostra uma lesão com leito escurecido ou com bolha com exudato sanguinolento. E na lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, a lesão por pressão ela é relacionada a dispositivos médicos, desculpa repetir, o uso de dispositivos médicos criados e aplicados para fins de diagnósticos terapêuticos. E a lesão por pressão em membranas mucosas são lesões com mucosas encontradas quando há histórico de uso de dispositivos médicos também no local. Fatores de risco para LPP. Esses são fatores extrínsecos, que são intensidade da força exercida, tolerância tecidual, tempo, a falta de uma realização de mudanças de decúbito e sobrepeso, limpeza agressiva e umidade, entre outros fatores de risco que afetam diretamente das lesões ou em seu desenvolvimento. E os instrumentos de avaliação e cuidados nas LPPs, né? Isso daqui é uma fala minha. O instrumento inicial do enfermeiro é a aplicação da sistematização dos cuidados, levantamento das informações acerca de dados clínicos dos pacientes e aplicação de escalas de avaliação de risco pela equipe de enfermagem para a prevenção das LPPs. Instrumentos de avaliação e cuidados da LPP. Um modo de prevenção é, durante a admissão do paciente, fazer uma avaliação de risco em desenvolver essa LPP. E a melhor forma seria usar a escala de Braden, que é o método mais utilizado hoje em dia para essa avaliação. E a avaliação do risco de escala de Braden, o que ela avalia? Ela avalia a pele, controle de umidade, hidratação e nutrição, elevação dos calcanhares, mudança de decúbito a cada 2 horas, rodízio a dispositivos médicos e uso das coberturas protetoras, colchões adequados, protetores das proeminências ósseas, educação do paciente em família, que também é essencial. Essa é a escala de Braden, que eu acabei de citar.
os instrumentos que ela avalia, e ela faz um cálculo com a avaliação desse instrumento, onde que quanto menor a pontuação, maior o risco para a lesão. E ainda nos instrumentos, vou falar sobre a escala de Norton, que também é muito utilizada nos cuidados com idosos hospitalizados. Só que no Brasil também ela é aplicada em adultos com condições mais específicas, principalmente por mobilidade prejudicada, atendendo principalmente pacientes com propensão a desenvolver a LPP. E a avaliação do risco da escala de Norton, ela avalia condições físicas, nível de consciência, incontinência, atividade e mobilidade. Também faz-se um cálculo, né, através dos instrumentos de avaliação dessa escala, que também o resultado quanto menor for a somatória do resultado final, significa que o risco é maior para se desenvolver essa lesão. Agora, citando a escala de Waterloo, que foi uma escala desenvolvida pela enfermeira Judy Waterloo em 1985, com o intuito de avaliar os riscos para lesão por pressão após os resultados de uma pesquisa no Hospital Universitário de Park, no Reino Unido, que inclui diversas unidades de internação. E a avaliação de risco dessa escala é relação peso, altura IMC, avaliação visual para a pele em áreas de risco, sexo e idade, incontinência, mobilidade, apetite, medicações, além de 4 itens que apontam fatores de risco específicos, subnutrição e tecido celular, que é um déficit neurológico, através de déficit neurológico, né, em tempo de cirurgia acima de 2 horas e trauma abaixo da medula lombar. Essa daqui é a escala de Waterloo. Ela é uma escala que para mim também passou a ser nova, que eu vim descobrir através da minha pesquisa, orientada, né, citada pela minha orientadora. Eu achei muito interessante e gostosa de estudar também. E o resultado dela é quanto maior o score, quanto mais alto o score, maior será o risco de desenvolver essa LPP. Ela é diferente, ela é ao contrário. Constatamos que é essencial o trabalho dos enfermeiros, principalmente que tenha base de conhecimento sobre protocolo que envolve o paciente, seguindo a ordem na avaliação, classificação, escolha do material, acompanhamento e uma constante reavaliação, pois a avaliação é um fator preponderante para um tratamento adequado e também para uma classificação de risco, assim auxiliando diretamente a prevenção. A avaliação e tratamento das lesões através da escala de Push, que é uma escala muito utilizada para fazer a avaliação, né, da lesão por pressão. Ela possibilita acompanhar todo o processo de cicatrização por meio de uma avaliação da largura e comprimento do exudato e da tipagem tecidual. A avaliação e tratamento da escala de Push, ela avalia as regiões sacral, maleolar, trocantérica e os calcâneos. Essas são as principais regiões, né, áreas do corpo que é avaliado para fazer o cálculo dessa tabela. Eis aqui a escala de Push, como eu acabei de citar, né? Ela tem o papel principal de avaliar e tratar. Ela é uma escala de tratamento. A atuação, considerações finais. A atuação do enfermeiro na avaliação, prevenção e tratamento das LPPs é de extrema importância para que haja um serviço de qualidade
é necessário que o enfermeiro responsável tenha conhecimento sobre todo o processo de atendimento. O estudo foi de extrema relevância, pois relatou a importância da atuação do enfermeiro na avaliação e prevenção da LPP e a importância da implantação de protocolos com atendimento para avaliação e para a prevenção de LPP. O meu trabalho é um trabalho de revisão de literatura e eu espero que possa contribuir para nortear outros trabalhos nas diferentes áreas das ciências e que sirva de ponte para conectar abordagens sobre LPP e que venha contribuir para avaliação e prevenção de lesão por pressão. Essas são minhas considerações finais. Concluímos que a pesquisa demonstrou a importância da implementação de medidas de avaliação e de prevenção para o cuidado de enfermagem. A implantação dessas medidas faz toda a diferença nos cuidados dos pacientes com LPP. Assim fez necessário que o mesmo tenha conhecimento técnico-científico para escolher os melhores instrumentos para a sua prática. Desde então, eu já quero deixar claro que o papel do meu trabalho seria estudar, pesquisar, né, e buscar as escalas que possam trabalhar nessa prevenção e no tratamento de lesão por pressão. Essas são minhas poucas referências que eu deixei aqui, as demais se encontram no trabalho que eu enviei para vocês, tá? E o meu muito obrigada. Muito bem, Regiane. Falou aí dentro do tempo, deu 19 minutos. Agora você pode interromper a gravação, não, a sua apresentação ainda está aberta, pode interromper. Isso. Aí, ok. Agora nós vamos para a segunda etapa, né, da defesa, que são as considerações da banca, tá? Pode respirar, fica tranquila, bebe uma água. E é bom que está gravado, então não precisa nem anotar, porque depois dá para você assistir de novo e pegar as informações. Né? Tem essa vantagem aí do lado online, né? Online. Eu fiz isso da outra vez, quando fiz a minha qualificação. Eu assisti tem essa vantagem. Né? Então, nós vamos começar com a nossa convidada externa, tá? A enfermeira Adriana Ribas. Riba, não é Ribas, né? Riba. Rodrigues. Adriana, por favor, fique à vontade para tecer as suas considerações. Primeiramente, agradecer, né? Agradecer o convite da Regi, que foi uma colega também de sala. Estou, assim, muito emocionada. É uma pessoa que lutou, não desistiu. Ontem nós conversamos, né, Regi? O trabalho, ele tá topíssimo, assim... Eu até mostrei, meu colega perguntou ontem no trabalho, Adriano, você está fazendo o quê? Porque ele queria que eu fosse na casa dele, porque a gente está fazendo um projeto lá para o postão. Eu falei, não, eu tô lendo um trabalho que eu vou ser banca amanhã de uma colega minha. Aí manda para mim que eu gosto. Aí ele, Dri, que trabalho lindo, né? Então, assim, uma outra opinião. Ele é de Rondônia, ele falou, cara, eu quero fazer uma faculdade aqui na Unemate de Cáceres ou qualquer Unemate de Mato Grosso. Assim, ele falou, Dri, você lê, quanto mais você lê, você quer ler. E a observação que eu fiz, Regi, do trabalho, agradecer também, né, a Chayana, a Vânia também, por ter aceitado, né? Que, assim, única coisa que você falou no trabalho, só que eu achei que é uma consideração que você pode acrescentar, mais um ou dois parágrafos na sua introdução que fala sobre... Só um minutinho. Aumentar, acrescentar, não sei. Só um minutinho.
as escalas, né? Tem uma aqui também que eu achei top, que você comentou, sobre a resolução, né? Que fala sobre o nosso papel. Você falou muito pouco nos seus slides, eu sei, mas aqui você colocou só um parágrafo que fala sobre a resolução, né? Que é super importante, no qual o seu trabalho ele está falando assim, que o papel do enfermeiro, a ferramenta principal é o enfermeiro. E aí vem as escalas e coisa mais. Mas aí você colocou só um parágrafo. E assim, como ele está lindo num contexto no geral, se você pudesse acrescentar ou, sei lá, aumentar alguma coisa que falasse sobre a resolução, a 564/2017, que fala sobre, assim, o nosso papel quanto tá à frente, né? Sobre você analisar, sobre você mensurar os cuidados em si para com essa lesão. Mas no demais, as referências estão tops, assim, tá prazeroso ler mesmo o trabalho. A única observação que eu falei assim, poxa, ela falou tudo, mas quando chegou no do enfermeiro, ela poderia falar um pouquinho mais, tá? Seria isso mesmo. Dri, Parabéns. e essa resolução, ela estava na minha introdução, eu acabei tirando da introdução, porque com receio de ficar muito grande. Sim. Eu acabei Esse é o nosso tirando. medo, né? Tipo, colocar muita coisa. Exatamente, mas estava. Mas muito obrigada. Parabéns. Obrigada, enfermeira Adriana, que é a nossa egressa aqui também da Unemat, né? Temos aqui uma banca toda formada na Unemat, né? É importante registrar isso, já que estamos fazendo aí 43 anos de Unemat, fica o registro também, né? Em relação a isso. E agora vamos convidar a nossa... vamos passar a palavra para a professora Joselaine, né, que é nossa convidada interna, professora aqui do Departamento de Enfermagem, e que está nesse momento no período bem difícil, que é do doutoramento, né? Então tá craque também para encontrar todas as falhas e os erros, porque quando a gente está no doutorado, a gente fica pilhado para encontrar tudo. Medo. Professora Joselaine, por favor, fiquem à vontade para fazer as suas considerações. Estou com medo. Não, fica tranquilo. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Pode ficar bem tranquila, Regiane. Eu tenho um carinho muito grande por você e pelas professoras. Primeiramente, muito obrigada por me convidar. Realmente, a Chayana falou que eu estou num momento muito sozinha. Então, assim, é bastante importante quando a gente recebe um convite desse, a gente fica até feliz, porque doutorado, o mestrado a gente é só, doutorado mais ainda. Bom, eu fiz algumas pontuações que depois eu posso mandar para você, Regiane, e suas professoras, né? São sugestões e eu sei que você está com uma equipe muito boa aí te ajudando e parabéns por mais essa caminhada vencida, né? A gente fica muito feliz nesse momento de pandemia, o que a gente está passando não é fácil para ninguém, né? Inclusive a Chayana provavelmente queria te ajudar mais, mas devido às questões de saúde também não pôde. Eu vou fazer algumas sugestões aqui e agradecer mais uma vez. Bom, quando você inicia lá na sua introdução, eu acho interessante que você, ao invés de você pôr abreviação, você coloque a lesão por pressão, entendeu? Depois você continua na sua introdução com LPP ou LPPS, eu não sei se é correto, eu fui até procurar se pode pôr dessa forma, tá? É uma das sugestões que eu quero pontuar para você aí na introdução. Primeiro você fala o que você quer dessa abreviação, para depois você abreviar e então padronizar, tá bom? É importante que você faça isso, porque nem todas as pessoas que vão ler o seu trabalho conhecem as abreviações, apesar de você colocar lá no seu sumário, né, que geralmente a gente faz, né, naquele referencial de abreviações, mas como a pessoa vai lendo, como a professora Adriana falou, né, a enfermeira Adriana falou, é prazeroso você ler, mas você tem que ler primeiro embasando para depois
você ir abreviando, tá? Entendi. Na sua metodologia, eu senti falta de você colocar lá quantos artigos que você fez, que você leu, que você estudou para fazer esse trabalho, né? Procurei, não encontrei. Simplesmente você falou quais foram as bases que você procurou, mas você não colocou a quantidade. Você também não afunilou os 10 anos. De que ano a que ano esses 10 anos? Porque você tem uma referência aqui, que eu acabei de ver no seu slide, que é Santos 2005. É 2005 ou 2015? Então, também eu não tenho essa referência para eu poder saber se você está usando de 2005 a 2015, se você está usando de 2010, de 2001 a 2010, 2011. Então, é interessante também que você coloque isso. Eu fiz uma pergunta para você no e-mail, né, se você já havia colocado na forma da revista, né, uma revista que exige um pouquinho da gente na questão de referências, e aí eu percebi que tinha algumas referências ainda para serem corrigidas, né, porque depende em qual que você vai pôr, qual que vai ser. E uma sugestão igual a da Adriana que eu quero colocar, eu senti um pouquinho de falta de você falar desse papel dos seus materiais aí que você colocou para a gente, muito bem, você explicou muito bem como que utiliza, né, para fazer a avaliação das feridas, você explicou muito bem as fases das feridas, tanto na literatura que eu estava lendo, quanto agora no momento que você estava explicando, o processo de enfermagem e a SAI. Eu acho que era interessante você pontuar um pouquinho mais isso em algum momento do seu parágrafo aí da introdução, tá? Porque a gente não pode esquecer, além das resoluções COFEN, e Corém, né, a gente também tem um respaldo maior, que é o processo de enfermagem e a sistematização, tá? Como eu já havia colocado, né, nos materiais e métodos, eu senti a falta desses artigos, quantos artigos, quais os escritores que você mais referenciou, a gente percebe aí na introdução, mas na hora que você chega lá nos seus resultados de discussões, você não põe um parágrafo explicando os seus resultados. Eu tive tantos artigos, entendeu? E vamos supor, eu achei 300 artigos, desses 300 artigos, apenas 100 e poucos foram os que eu utilizei, tá? Uma introdução de resultados, porque quando você chega lá no resultado de discussão, você já chega nas discussões. E uma coisa que eu senti falta também foi você discutir com esses autores. Então, explicou super bem, pontuou bem legal, assim, colocando por etapas, né? Qual o papel do enfermeiro, quais são os protocolos e tudo mais. Só que você esqueceu de fazer essa pequena introdução de resultados, tá? E as correções do referencial, né? O referencial bibliográfico. Fora isso, eu gostei muito, os seus slides estavam bem claros, muito bem legíveis, né? Ficou um pouquinho nervosa aí na hora de falar, mas faz parte, quem não fica, né? Qualquer um fica, até a gente que já está um pouquinho mais calejado, né, Chayana? Fazendo a apresentação de qualificação daqui uns dias, vou tremer nas bases também, mas é isso, parabenizar as professoras, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e eu fico muito feliz de ter na banca junto comigo a Adriana, que foi minha aluna, uma pessoa muito especial também para mim, assim como Regiane. Regiane, eu tenho uma história muito marcante dela na minha vida, e eu nunca vou esquecer, e eu sempre coloco de exemplo, porque ela falou uma coisa bem bonita aí, que a gente precisa valorizar muito o enfermeiro, né? Nós não somos valorizados. E o seu trabalho é muito valoroso e valoriza muito o nosso trabalho.
e parabenizar a Vânia, que a Vânia eu sei que trabalha com isso aí há muito tempo e sabe o tanto que o enfermeiro é deixado de lado quando se refere a cuidados, principalmente nessa área das lesões, das feridas, que é também uma área que eu gosto muito. Assim como a Chayana também, que já trabalhou bastante aí com o pessoal que tem, os pacientes que têm a maior possibilidade de adquirir as LPP, tá? Muito obrigado, e essas são as minhas contribuições, e eu mando no e-mail depois, tá? Ok, professora. Obrigada. Muito obrigada, Joselane, pelas. Eu já ia falar professora Joselane, pelas considerações. Né? A gente sabe que essa fase de doutorado a gente fica super pilhado, então a gente agradece aí a disponibilidade de tempo de estar fazendo as contribuições, assim também como a enfermeira Adriana, né, que está numa fase difícil aí de muito trabalho para o pessoal que está na assistência. Né? E aí, eu não sei, Vânia, você quer falar primeiro ou deixa eu falar? Eu queria falar, defender uma parte que me cabe, já aproveitando a fala da Josi, em relação a essas numerações dos artigos, né, que você coloca que está sendo muito padronizado agora nas revistas, né, esse pedido. Talvez a gente vai ter que deixar mais claro na metodologia, que o trabalho dela vai ser uma revisão narrativa mesmo, para que não fique essa dúvida, né, dessa da necessidade da exploração, né, dessas quantificações, desses números. Isso foi uma falha minha mesmo, que acabei deixando passar, de deixar isso mais claro, e de repente até a gente retirar os tópicos, porque quando a gente coloca os tópicos, dá a impressão que vira uma revisão sistemática. Né? E aí você espera o resultado sistemático, e aí você não encontra o resultado sistemático, né? E eu acho que é isso que talvez tenha surgido aí essa contrariedade mesmo, né? Ficou como uma estrutura de revisão sistemática, enquanto, na verdade, foi uma revisão narrativa. Então, acho que a gente tem que reestruturar o método para deixar claro que foi narrativo mesmo. Né, onde não tem essa necessidade dela explorar esses autores mesmo, e sim explorar o que tem de material. Essa minha parte aí, digamos assim, do cuidado metodológico, né, já que a minha participação era mais nesse lado. Vou passar, então, a fala à professora Vânia, né, para fazer as suas considerações, e aí depois, então, para a gente fazer a avaliação. Professora Vânia, por favor. Olá, boa tarde, né? Queremos agradecer a todos vocês. Regiane, chegou o grande dia, né? Eu tive bem próximo esses dias com ela, e tanto que ela estava nervosa para terminar e concluir esse trabalho, mas foi um trabalho que eu creio que a Regiane, ela teve um grande aprendizado, um avanço muito grande nesses últimos dias. Eu sei que ela vai fazer a diferença enquanto um profissional de enfermagem, enquanto uma enfermeira, e enquanto ela tomar uma tomada de decisão aí no cuidado. Enquanto, Chayana, você colocou aí muito, muito bem sobre a questão de ser uma revisão narrativa, a questão da gente colocar em tópico foi para que a Regiane não se perdesse mesmo, para que ela desenvolvesse de forma mais harmoniosa dentro do artigo, tá? Mas a gente pode sim retirar esses tópicos, mas foi mesmo, porque no início ela teve que, por exemplo, estruturar um pouquinho melhor, né? Esse trabalho, e aí a gente achou melhor fazer dessa forma, e agora, com a opinião de vocês, claro que a gente pode mexer nisso e melhorar mais esse trabalho. É um trabalho que foi maravilhoso no final. Eu acho que surgiu outros questionamentos. Lesão por pressão é uma coisa, é uma das consequências que o paciente adquire, principalmente o paciente que tem internação prolongada, aquele paciente que é idoso, acamado. Hoje a gente está num período muito crítico, é o COVID.
E eu vou falar para você, eu tô com mais de 10 pacientes que saíram da UTI com lesões graves de COVID, pelo COVID, por lesão por pressão, tá? Então, a gente teve aí um número muito alto de pacientes. E quando você vai deparar que a gente ainda não tem estudo, pelo menos aqui no nosso hospital, por que que acontece, da gente saber os motivos, né? O motivo a gente sabe que o paciente ele tem que o mínimo possível ser manipulado para não gastar calorias, porque ele está ali precisando de respirar e essa movimentação dificulta, mas a gente se deparou com esse problema muito sério, que é a lesão por pressão. E a Regiane trouxe para nós, e eu falo para você que muitos enfermeiros não sabem quantos instrumentos que a gente tem. Ela citou aqui uma das mais utilizadas, mas existe mais de 40 escalas utilizadas para prevenção de lesão. A gente não está nem falando quase de tratamento, a gente fala de prevenção, tá? Prevenção não só instrumento, mas o olhar clínico, é a avaliação clínica que a Josiane falou, da sistematização da assistência, avaliar esse paciente de forma que eu observe risco inicial, tá? E para aplicar esses instrumentos. Então, assim, sistematização, hoje nós estamos com os alunos do 10º semestre, e hoje eu tenho o prazer de ter na comissão, e eles percebem quanto é maravilhoso e saber prevenir uma lesão antes de se começar, porque eles pegam tanto um paciente que está de risco inicial, como aquele que já está no 4º estágio, que é um estágio que traz, como a Regiane não deixou muito bem claro, que ela ficou um pouquinho nervosa, mas ela sabe disso na introdução, que lesão por pressão é um problema muito sério de saúde pública, é gasto para o hospital, é gasto para a família, é gasto em tempo de hospitalização, quando a gente vai entender mais um pouquinho disso, a gente percebe que é muito triste você não prestar uma assistência de qualidade para esse tipo de público, tá? Então, a Regiane trouxe aqui um pouquinho, pessoal, um pouquinho daquilo que nós podemos fazer, tá? Eu fico muito feliz, eu acho que, assim, foi um trabalho que teve muitas dificuldades, mas a gente hoje está para comemorar e pegar todas essas contribuições e melhorar esse trabalho, que esse trabalho tem muito aí para contribuir para os profissionais de enfermagem. É isso que eu tenho que falar para a Regiane, que ela continue com esse espírito de enfermeiro, mesmo que eu sei que ela falei, Regiane, você vai ser uma excelente enfermeira, tá? Quero que você aplique tudo isso que você aprendeu no seu cuidado, porque tem enfermeiro que fala assim, eu não gosto de ferida. Infelizmente, eu quero dizer para eles que todos nós vamos atuar com pacientes com ferida. Todos, não vamos correr. Não adianta fazer enfermagem dizer que não vai pegar, a não ser que ele vai para uma área bem diferente, sem ser a assistência em si. Mas, Regiane, estamos aí, né? Vamos mudar, vamos melhorar, e é isso. Quero fazer parte da sua comissão, tá? Tá precisando, né? Comissão, só tem a Vânia na comissão? Nós precisamos urgentemente ter um lugar onde a população tenha uma assistência direcionada e onde ela pode ser atendida. As pessoas estão morrendo por lesão por pressão, por complicações, por não ter assistência, gente, assistência. Eu pego pacientes que chegam lá com uma lesão de estágio 4, mas infelizmente já com uma infecção gravíssima, uma sepse, e se poderia ser tratado lá na unidade básica de saúde, poderia ter um ambulatório, sonho ambulatório, né? Que a gente consiga ter um ambulatório de feridas aí muito breve. Eu creio nisso e eu espero isso.
Com certeza, né? Uma área que precisa ser explorada. A gente tem no município uma clínica privada que faz o atendimento, mas a gente sabe que o perfil também desses pacientes não são nessa linha de cuidados, né? É um perfil de paciente que necessita do atendimento no SUS, né? E a gente precisa, quem sabe agora, a gente tendo uma secretária de saúde e enfermeira, a gente não consegue, de repente, convencer pelo menos o início de uma proposta, né? E que ela também trabalha com feridos, né? Que também trabalha, que foi da comissão de feridos Foi. do hospital durante muito tempo, quem Sim, sabe sensibiliza, né? E isso começa a mesmo. puxar para esse lado, né? A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Verdade. Mas, Regiane, agora a gente vai para o terceiro passo, tá? Que é o processo de avaliação. Então, eu vou mandar aqui no chat, professoras, um outro link para que vocês entrem. Vocês podem sair dessa sala que nós estamos e entrar nessa outra, tá? E aí nós vamos, então, fazer a avaliação. Regiane, enquanto isso, você permanece aqui na sala, pode deixar gravando normalmente e daqui a pouco a gente retorna para fazer a leitura da ata e encerrar a sua defesa, certo? Aí você faz seus agradecimentos, tá? Ok. Então, você pode ficar aí quietinho, daqui a pouco a gente volta. Ok.
Regiane, está por aí? Apareça, tá bem? Abre a sua câmera para nós. Está fechada a sua câmera. Eu já abri. Aí, agora estamos te vendo. Bom, agora a Adriana voltou. Eu vou fazer, então, a leitura da ata, tá bom? Vamos lá. Ata da apresentação pública, trabalho de conclusão de curso TCC 2. Aos 21 dias do mês de julho de 2021, às 18 horas, no curso de graduação em enfermagem, foi realizada a defesa pública da monografia, trabalho de conclusão do curso de graduação em enfermagem da acadêmica Regiane Ferreira da Silva, com o título Atuação do enfermeiro no cuidado à lesão por pressão e instrumentos de avaliação, revisão de literatura. A banca examinadora foi constituída pelos seguintes membros: especialista Vânia Deluque Aguiar, presidente e orientadora, doutora Chayana Vilela Hartwig, co-orientadora, mestre Joselaine Soto Raul da Silva, membro avaliadora 1, e enfermeira Adriana Ribas de Meire Rodrigues, membro avaliador 2. Após a apresentação da monografia, a banca examinadora reuniu-se e, conforme o que consta no artigo 33 da resolução número 30 de 2012 do CONEP, atribuiu a nota 9.2. O presidente da banca, após proceder à leitura da ata, deu por encerrada a sessão na qual foi lavrada a presente ata. Cáceres, Mato Grosso, 21 de julho de 2021. Parabéns, Regiane, palmas para você, e agora você fica à vontade para fazer seus agradecimentos. Eu acredito que vocês leram, né, meus agradecimentos, mas aqui diante de vocês é melhor, mais fácil para falar, né? Eu só tenho a agradecer a todas vocês, tá? Professora Vânia, professora Vânia que me aguentou esses últimos dias, então, que eu fiquei no pé dela e ela toda apurada, né, na clínica dela e eu no pé dela, mas ela teve toda a paciência comigo, porque eu ficava atrás e ela sempre, né, na lida ali, e não sabia se me dava atenção, se corria atrás de fazer as funções dela ali na clínica, né, mas graças a Deus deu tudo certo. A professora Chayana, né, como eu já havia falado, sempre muito, eu posso dizer, uma pessoa sempre muito prestativa, né, sempre, nossa, sempre que eu mandava um trabalho para a professora Chayana, eu não sei como que a pessoa consegue já ler assim tão rápido e enviar para a pessoa. Sempre desse jeito. Mas de uma eficiência que com certeza faz parte do seu perfil, né? E a professora Joselaine, que é uma pessoa que eu tenho também muito carinho. Tipo, quando a senhora foi minha professora, eu sempre tive, né, esse carisma, assim, esse carinho. A gente tem isso, né, como ser humano. Eu digo que a gente é igual cachorro, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, não tem dessa. É verdade. E a Adriana, minha amiga do coração, né, que sabe de toda a minha luta, vivenciou, ela sabe da minha correria, e eu tenho um carinho enorme por essa pessoa, tá? Por todas vocês, e eu agradeço a Deus também, né, por estar aqui, por ter chegado até aqui, né, porque se não fosse pela vontade de Deus, com certeza eu não teria conseguido chegar até aqui, porque só eu sei o que eu tenho passado, as minhas lutas para eu estar aqui, em Cáceres, tão longe da minha cidade, morando de casa alugada, desempregada no momento, porque a faculdade não permite, mas com as contas de água e luz e aluguel em dias. Então, tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Foi uma bênção, gente. Olha, falando não tem graça. Mas, por trás de tudo isso, essa carinha aqui, tem um estresse, assim. Mas, graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada de coração.
Muito bem, Regiane, parabéns, muito sucesso nessa sua caminhada. Essa etapa você já está quase finalizando. Agora é só questão documental, né? Como professora de TCC, já deixo bem avisada, né? Que você tem os documentos ainda para entregar. Não esqueça. E tem que fazer essas reformulações, esses pequenos ajustes ainda que ficou do TCC, principalmente relacionado à formatação, tá? E não se esqueça, eu já mandei no seu e-mail as fichas de avaliação, então não se esqueça de olhar para colocar as assinaturas, inclusive a sua, tá? Precisa colocar para poder enviar. Mas, do mais, tenham todos uma boa noite. Obrigada em nome da professora Vânia, né? Eu faço aqui o agradecimento, e também em nome da Regiane, o agradecimento à professora Joselaine e à enfermeira Adriana pela disponibilidade, né? Pela questão do horário, né? Nos momentos tão difíceis que a gente está passando, é muito gratificante também ter pessoas que aceitem a participar desse processo com nós, que não é fácil, né? Está todo mundo com tantos problemas, tantas coisas, né? Então, a gente sempre é muito bom estar aqui com vocês, então, muito agradecida. Ivânia, muito obrigado pela parceria, né, mais uma vez. Jana. Essa parceria que começou faz algum tempo, lá na disciplina, né, de processo. Você é uma bênção, Chayana. Ai, meu Deus. Junto, e conseguimos, então, finalizar esse capítulo na vida da Regiane, que com certeza é um momento único e é inesquecível, né? Porque a gente consegue recordar até hoje da nossa apresentação do TCC. Então, muito obrigado, Regiane, por ter feito parte aí da sua formação. Obrigado às colegas, companheiras. Fiquem todos à vontade para darem o cumprimento final e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus, sucesso, beijão. Muita saúde. Muita saúde para nós todos. É verdade. Saúde e saudade também. Eu vejo a hora de encontrá-las. Verdade. Beijão, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Bom estudo lá, viu? Obrigada. Bom estudo, Josi. Avisa, viu, Josi? Avisa quando... Não, ainda vai qualificar agora, né? Qualificação, eu aviso vocês. Vai lá. Vou pôr lá no grupo, vou pôr para as meninas que não fazem parte de nenhum grupo, a Adriana, a Regiane, tá? Vai firme forte. Então, muito sucesso. A publicação está pronta, agora é só apresentar. Ai, Deus. Graças. E Adriana, não esquece de compartilhar, né, dos seus empreendimentos aí, porque precisamos. Manda, verdade. Tá? Manda que eu vou mandar para a galera. E se cuida lá. Se cuida muito lá. Vânia também, muito cuidado lá. Hein? Vocês todas, cuidem. Verdade. Tá ótimo. Beijo. Tchau, tchau. Tá.